Se você chegou até esse vídeo é porque provavelmente você já não tem pensamentos tão preconceituosos, é porque você já se preocupa com as palavras que você usa para que isso não ofenda outras pessoas. Então, eu também tô nessa pegada, eu acho que se você é uma pessoa preconceituosa, esse vídeo talvez não seja para você, você precisa entender primeiro a origem do seu preconceito, ou talvez sirva para você entender de onde vem, por que a gente repercute tanto o preconceito, né, ainda hoje, mesmo tendo mais esclarecimento sobre as coisas. Olá, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos, e hoje a gente vai tentar entender por que certas palavras precisam sair do seu vocabulário, do seu dia a dia. Vamos falar sobre gordofobia. E aí, olha só, presta atenção quanto a quantidade de palavras gordofóbicas, de palavras e termos gordofóbicos, que tem na origem dela justamente a palavra gordo. E aí a gente precisa fazer um parênteses do quanto assim, gordo, gorda é uma característica e que foi tornado ofensa. Então, quando eu uso termos usando a base da palavra gordo ou gorda com uma conotação absurdamente negativa, eu tô falando que essa sua característica é ruim, que essa minha característica é ruim. Pensa bem, se eu associar magreza a uma conotação negativa e tudo que tá associado à palavra magra é uma ofensa. Como que é isso pra você? Vamos para alguns exemplos? E aí pensa bem se você já não usou isso em algum momento, ou se você fala até hoje, ou mesmo que você não fale, que você pensa essas palavras ou essas expressões. Gordice, cabeça de gordo, olho gordo. Eu vou fazer só um parênteses a respeito de olho gordo, porque aí você fala assim, olho gordo? Mas eu falo olho gordo para se referir à inveja. Então, mas por que o olho gordo e não o olho magro? Por que o olho alto, o olho baixo? Por que eu tenho que associar uma característica das pessoas a algo extremamente negativo? Por que está relacionado à inveja? Como que eu, como uma pessoa gorda, devo me sentir associando a palavra que é minha característica a algo extremamente negativo? E aí a gente tem aqueles termos que tentam minimizar, que tentam meio que camuflar o preconceito, mas aí você chama de fofinha, gordinha, tem excesso de fofura. Pergunta para uma pessoa gorda como é receber esse tipo de fala sobre ela, se ela se sente melhor em relação a isso. E talvez você perceba que até a pessoa gorda, ela também não tenha pensado ainda sobre isso. O quanto isso só reforça o preconceito dela própria, o quanto ela não está bem resolvida com a questão do ser gorda. E aí ela aceita esses termos, mas que na verdade ela não gosta de ser associada a isso. Às vezes ela prefere ser chamada de fofinha para não ser chamada de gorda. Mas gorda é uma característica, que não deveria ser uma característica negativa. Gorda é gorda, assim como magra é magra, como alto é alto, baixo é baixo. Você não fala para uma pessoa que é magra que ela é só magrinha. Ah não, mas você não é magra, você é magrinha, você é fininha. Você não precisa minimizar a palavra magra de alguma forma, entende? Mas a palavra gorda, você precisa minimizar, você precisa dar um jeito disso soar menos agressivo. Mas o que é menos agressivo do que chamar de fato, ou não chamar, mas dar a característica que a pessoa tem. Você é gorda. Mas é claro que a pessoa não vai querer ser chamada de gorda se historicamente ser gordo ou gorda é algo absurdamente ruim. Eu nem deveria, mas eu vou citar aqui alguns termos que assim, eu já acho que entra na questão do tentar ser ofensivo de fato. Quando a pessoa chama de baleia, rolha de poço, Free Willy, pneu de trator. E aí não é nem mais a questão de, são apelidinhos, são termos ou expressões que você deve evitar ou repensar. Não, são termos ofensivos, são usados para ofender. Se você usa essas expressões, eu acho que você deve voltar um pouquinho e entender e ler um pouco sobre gordofobia, tentar entender essa sua relação com pessoas gordas e por que isso te incomoda tanto, talvez. Tá, e agora vamos falar um pouquinho de homofobia. E aí a homofobia ela não tem tantas palavras específicas que são mais reproduzidas, mais faladas no caso. Não tem palavras, mas ela tem mais termos e expressões com uma conotação absurdamente preconceituosa e tá muito centrada em estereótipo. Por exemplo, quando você fala assim, com esse jeitinho aí só pode ser gay. O que quer dizer essa frase? Que jeitinho é esse? Você está colocando um padrão num tipo de pessoas que, na verdade, não existe padrão para ninguém. Mas você quer colocar um padrão e taxar
que aquela pessoa, você consegue identificar que ela é gay por conta daquele jeito. E não tem jeitinho. Vamos pensar lá, dependendo da sua idade, era um absurdo você ver um homem cruzar as pernas, por exemplo. Homem não cruza as pernas igual mulher, que o joelho fica colado um no outro. E aí você ia olhar isso e apontar e fazer, cruzou as pernas desse jeito, só pode ser gay. Além de podar o comportamento do outro, porque se o homem se sente à vontade cruzando a perna daquele jeito, ele vai começar a não fazer isso porque ele pode ser taxado de gay. E aí, o problema de ser taxado de gay, qual o problema disso? Essa ideia negativa de ser gay é algo ruim. São tantos problemas, entende? É um emaranhado de coisas que tá por trás de uma simples fala. E é por isso que a gente deve evitar, e é por isso que a gente precisa conversar sobre essas falas e você repensar e falar assim, mas por que é tão ruim eu falar isso? Por que é tão ruim eu pensar isso? E a gente só vai parar de pensar de fato esse tipo de coisa quando a gente entender. Quando entender de qual é o problema um homem cruzar a perna. Por que ele cruzar a perna seria uma referência, algum indício dele ser homossexual ou não? O que isso tem a ver? Você já pensou algo do tipo, que desperdício ele ser gay ou ela ser gay? Ah, mas Amanda, eu acho essa pessoa tão bonita, que desperdício. Que desperdício pra quem? Ela tem a vida dela. Por quê? Ela teria que ser hétero? Que desperdício que ela não é do padrão? Entende o que eu tô falando? De assim, existe muita coisa por trás dessas falas que parecem normais. Mas é porque eu acho essa pessoa bonita, é um desperdício. Ué, então vira homossexual e vai se relacionar com essa pessoa, já que você gostou tanto dela. Por que é ruim ou errado ela ser tão bonita, mas ser homossexual? Eu vou repetir uma série de frases aqui e aí reparem quantas delas ainda estão presentes no seu dia a dia. Ou em você, ou nas pessoas ao seu redor. Ou que você fala, ou que você pensa. Olha só, não precisa ser afeminado, mas precisa se vestir como homem? Quem será que é o macho da relação? Nossa, mas você nem parece gay. Eu não tenho preconceito, eu tenho vários amigos gays. Eu poderia pontuar várias coisas sobre cada uma dessas frases, mas vamos falar um pouquinho dessa última. O que ter amigos gays te configura como uma pessoa preconceituosa ou não? Até porque existem muitas pessoas que têm um amigo gay, mas que na verdade ela só quer transformar aquele amigo em algo que ela aceite, ou que assim, dele eu até me aproximei porque eu conheci ele como pessoa, mas o restante eu tenho uma série de visões estereotipadas sobre aquela pessoa e eu nem me aproximo. Ou eu pego como referência aquele meu amigo gay e eu quero dizer que eu conheço todos os gays. Isso é tudo estereótipo, isso é tudo um bando de baboseira preconceituosa que a gente precisa tirar já. Eu vou fazer um parênteses aqui para uma frase que tem aparecido com mais frequência, principalmente nas redes sociais, que é um assim, sou heterofóbica ou heterofóbico. E a gente precisa parar de associar essa ideia de que assim, eu sou tão não homofóbica que eu sou heterofóbica. Primeiro que um preconceito não tem que anular o outro. Isso não existe. Segundo que eu não posso colocar heterofobia como se isso fosse uma realidade. Nenhum hétero sofre preconceito, gente. E aí eu querer colocar a heterofobia como se isso fosse uma realidade, eu acho isso ofensivo. O fato de você ser hétero te impede de alguma coisa? Você entrar num restaurante, você andar de mão dadas na rua, o que isso te causou algum tipo de opressão para você falar que a heterofobia ela é uma realidade? Mas enfim, você percebeu em todas essas frases uma semelhança na questão de estereótipo, o quanto a gente quer taxar que uma pessoa gay, uma lésbica, enfim, as outras denominações que existem, me desculpem, mas eu não vou saber certinho, mas você quer colocar todos em um padrão. Mas é escandaloso. Mas ele quer se vestir como mulher, mas ela quer se vestir como homem. O que eu acho que é o principal que a gente tem que se perguntar é: por que me incomoda tanto? Por que me causa estranheza? Por que eu preciso externalizar isso? Envolve muita coisa. Quebrar essa cadeia de preconceito vai demorar. Mas a gente tá dando o primeiro passo aqui. E eu quis trazer esse assunto porque ele é muito presente, ele é real e ele é difícil de ser quebrado. Não é assim, a partir do momento que você terminar esse vídeo, você nunca mais vai falar essas palavras. Eu gostaria que fosse assim, mas a real é que isso tá embutido em nós, da nossa criação. A gente aprendeu a normalizar essas falas, essas expressões. E como que eu vou quebrar uma coisa que foi há tanto tempo normalizado? Falando em normalizar, eu acho que isso está muito mais presente no racismo, onde a gente tem um processo histórico de
frases, expressões e palavras que vieram de contextos da escravidão, que a gente trouxe para a realidade até hoje, e essas expressões, essas falas foram normalizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje é tratada como se assim, não, mas não é preconceituoso. A gente absorveu para nossa linguagem e usa num outro contexto. Eu não tô falando do negro, eu não tô falando de racismo, mas eu falo que chama criado mudo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Você chama um móvel de criado mudo, mas você nunca parou para pensar o que isso quer dizer. Você já se perguntou? Por que você usa a palavra denegrir? Você já parou para pensar na origem dessa palavra? É isso que eu tô querendo dizer, de que foi normalizado. A gente trouxe para um contexto da nossa linguagem que a gente tirou o processo histórico de construção dessas palavras, dessas expressões, e a gente usa normalmente, como se isso não afetasse. Mas afeta sim, porque existe uma carga histórica atrás dessas palavras que a gente precisa quebrar. Por mais que você não use num contexto racista, a gente precisa parar de repetir falas que vieram de um contexto racista. A gente precisa pensar no quão importante foi, no reflexo que teve a escravidão, que faz com que a gente use até hoje falas que têm esse contexto tão pesado, como eu chamar de criado mudo, como eu usar a palavra negro para se referir a algo absurdamente negativo, e eu chamar de denegrir uma situação, e eu querer achar que a escravidão, ela tá tão distante de mim. A gente tenta afastar o tempo inteiro o que aconteceu. Tá muito longe, foi muito distante, foi há muito tempo. Mas a real é que tá presente até hoje. Eu não vou nem falar do contexto social, do quanto ainda somos absurdamente racistas. Mas vamos pegar só a essência dessas palavras e entender o quão forte foi isso que aconteceu para que a gente tenha palavras tão presentes hoje no nosso dia a dia e a gente simplesmente esquecer o contexto delas e usar como se nada tivesse acontecido. Você já pensou na origem da palavra doméstica? Você já usou expressões como meia tigela e a dar com pau? E aí eu imagino que a sua primeira reação vai ser um certo susto de como assim, o que isso tem a ver, Amanda? Meia tigela, dar com pau, nem tem a palavra negro, não tem preto, não tem nada aí no meio, o que isso tem a ver? Eu vou explicar esses, mas tem muitos outros que vale a pena você dar uma pesquisada. E eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar essa sua pesquisa, tá? Existem vários sites, vários lugares que falam sobre essas expressões, mas eu vou deixar em específico em todas as categorias que a gente tá falando aqui, eu vou deixar o portal GLE10, eu acho que é assim que fala, GLE10. Vou deixar eles como referência, porque eles têm um trabalho muito bacana e eu achei legal a gente trazer uma fonte só de pesquisa e ajudar também a propagar o trabalho do GLE10, que eu acho muito interessante, muito rico. Bom, mas vamos lá explicar. O Adar com pau, os negros que eram traficados, eles, para não ser escravizados, eles preferiam morrer. Então, o que eles faziam? Greve de fome, deixavam de comer. Para que isso não acontecesse, porque é óbvio que o senhorio não queria sair perdendo dinheiro, eles inventaram uma espécie de um pau que eles usavam para dar a comida forçado para os negros. E aí surgiu a expressão andar com pau. Meia tigela já era o nome dado aos negros que recebiam metade da refeição porque eles tinham cumprido metade das suas metas. Gente, tem mais expressões. A gente fala a coisa tá preta, a gente fala que o cabelo é carapinha, que o cabelo é ruim, a gente fala samba do crioulo doido. Eu vou deixar para você fazer essa pesquisa assim como eu fiz. Clica no link, dá uma olhada nas expressões e vê se faz sentido para você. Pensa na quantidade de vezes em que você usou, por exemplo, lista negra, ovelha negra, mercado negro, magia negra. E aí pensa, assim como na gordofobia, como que a palavra negro, uma característica da pessoa, está relacionada a tanto sentido negativo. Como que o negro deve se sentir em relação a isso? Quer fazer um exercício rápido? Se você inverter, tirar negro e colocar branco, o que vem na sua cabeça? Lista branca, ovelha branca, mercado branco, magia branca. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho do machismo. E é engraçado que no machismo a gente vai perceber o quanto tudo que é associado ao feminino, ele vai ter um caráter absurdamente negativo. Para começar, quantas vezes você já não ouviu que é coisa de mulher? Coisa de mulher é algo ruim. Coisa de mulher é algo inferior. Você já conheceu algum homem que reagiu super bem quando ele foi chamado de mulherzinha?
a associação do feminino a algo negativo, ela é muito presente. Tão presente que nós temos muitas mulheres repercutindo essas falas, essas expressões preconceituosas machistas sem perceber. Você já ouviu algo assim, ih, tá brava? Ah, é TPM. Amanda, o que isso tem a ver com o machismo? O que isso tem a ver com o preconceito? Tem a ver com diminuir o seu sentimento. A gente já tem um problema gigantesco da nossa relação com o ciclo menstrual. E falas como essa só reforçam isso. O quanto é um problema você, mulher, no mercado de trabalho, tendo seus efeitos hormonais ali gritando em você. Você que está passando por aquele seu momento, aquele seu período em que seu corpo precisa de uma atenção diferenciada, ao invés de você ser acolhida, você é totalmente repelida. Você é oprimida por viver isso que você vive. A gente esconde o nosso ciclo menstrual. Ninguém pode saber que você está menstruada. Ninguém pode saber que você tem um absorvente na bolsa. Como eu disse, o problema das expressões machistas é o quanto elas colocam a mulher numa posição inferior, o quanto elas associam o feminino a algo ruim. Eu vou citar algumas frases e faz esse exercício. Tenta identificar isso que eu te falei agora. Trocou uma de 40 por duas de 20. Mulher no volante, perigo constante. Essa é clássica, né? Não existe mulher feia, existe mulher pobre. A nossa beleza está o tempo inteiro sendo cobrada. Eu tenho que justificar. Eu preciso justificar o fato de eu estar feia. Eu não estou bem arrumada. Isso é só um dos exemplos do que está por trás dessa frase. Mas tenta pensar. Por que é um problema a mulher não estar bem arrumada? Por que eu preciso colocar ela como feia e a bonita? A exuberante, a que é pobre, a que não sabe se arrumar? Por que eu preciso comparar as mulheres e colocar elas nesse jogo de elas têm que estar sempre parecendo algo, aparecendo de alguma forma para alguém? O machismo ele envolve muito mais coisas e a gente precisa pensar essas frases, precisa pensar por que é tão automático, por que vem esse pensamento e como que eu posso parar esse ciclo e diminuir essa cobrança. Bom, o link vai estar aqui na descrição para você entender outras frases, outras expressões. Esse sobre o machismo em si, ele não vai ter tanto a explicação, a justificativa dessas frases, mas eu acho que não precisa muito, sabe? Não precisa de nenhuma explicação. A explicação tá ali, quando você pensa no contexto e você fala, por que trocar uma de 40 por duas de 20? Como se a de 40 fosse pior que a de 20. Qual que é o problema no envelhecimento da mulher? Ninguém fala isso a respeito do homem, que a mulher trocou um quarentão por 2 de 20, por um novinho. O envelhecimento do homem não é tão cobrado quanto o envelhecimento da mulher. E esse é só um exemplo da quantidade de coisas que são impostas para a mulher, que o feminino dela ela precisa ser sempre julgado. Mas enfim, esses foram alguns exemplos. Estamos aprendendo juntos. E se você tem outras opiniões ou outras falas que você acha interessante trazer aqui, que de repente não estão no link ou que eu não citei no vídeo, tem algo que você não concorde, coloca aqui pra gente pensar juntos se realmente faz sentido ou não. Eu não sou a dona da verdade, a discussão está aberta, como eu sempre gosto de dizer, e o importante é isso, o importante é a gente tirar as amarras e abrir a cabeça pra pensar, não ficar simplesmente rebatendo achismo. Bom, obrigada a você que assistiu até aqui e até uma próxima. Eu fico olhando pra cá e quando eu vou editar, eu não tô olhando pra câmera de fato. Que dificuldade, né? O Rodolfo vive reclamando que eu não tenho cenário pros meus vídeos, então eu tô tentando improvisar aqui, tentando pegar de um outro ângulo pra que tenha minimamente um contexto. Mas é o que tem pra hoje, só pra, né, ter um pouquinho de vida e não ficar só eu num fundo liso e sem graça.